anular e você vai... E você chega na newtoniana. Você chega na newtoniana. Então você queria usar... A relatividade, galera, ela é um além do Newton. Exatamente. Então, é isso que é o lance. Então, quer dizer que eu não vi... Se você pegar a relatividade, as equações e colocar ela aqui no sistema que a gente vive, vai anular ali vários termos que vai chegar exatamente na equação de Newton. Mas sem querer adiantar, aí o mundo quântico também não vale essas leis, nem Newton, Aí é outra coisa. nem relatividade. Aí é outra parada. É outra parada. A gente fez um programão de física um programa só de física quântica. Eu quero fazer um só sobre física Chama quântica. nós. Porque é muito louco, né, cara? É muito louco. É legal. É muito louco. Aquele Jota aí, ó. Aquele lance de uma partícula que a outra tá não sei quantos anos-luz e simultaneamente elas, uma interfere na outra, é uma doideira isso. Porque não pode viajar mais do que a velocidade da luz e acontece, né? E acontece. Mas quem disse que não pode? Esse é o Einstein, né? Vamos corrigir esse erro. Mas não era o Einstein que falava isso? Que nada... Aonde? Ele não fala isso? Ele fala na relatividade restrita. Sim, tem um ponto ali, a teoria quântica, vai falar de teoria quântica, né? Não, vamos falar o lance da velocidade da luz, que muita gente acha que não pode ter nada mais rápido que a luz e tal, esse lance aí que tá bagunçado também, né? Na cabeça do pessoal. Quando a gente fala, então, vamos lá, o que não pode viajar a uma velocidade maior do que a da luz? O pessoal fala que caganeira é mais rápido do que a luz, né? Por exemplo. Não é quando você tem vontade, você vai correndo pro banho, não dá nem tempo de acender a luz, né? Eu aprendi isso quando era mais novo, né? Quando a mulher fala, tô sozinho em casa. Também. O pessoal aprende um pouco e desaprende depois, né, com a gente. Exato, é um equilíbrio, né? Então, é assim, o que Pode não ou não pode? O que não pode viajar a uma velocidade mais rápida da luz? Nada que... partícula massiva, um ente físico que carregue energia, carrega informação, energia, massa, e isso não pode viajar a uma velocidade da luz. A velocidade da luz. Agora existem situações muito específicas onde você tem sistemas que não estão carregando propriamente o que a gente pode considerar como sendo informação, que sim, que se propagam a velocidades maiores do que a da luz. Eu vou citar um exemplo que já buga um pouco a cabeça das pessoas, o próprio universo, a própria expansão do universo. O universo, ele em si já se expande a uma velocidade maior que a da pessoa, mas como assim ele se expande? Não existe informação sendo carregada ali, é simplesmente espaço e tempo sendo criado. Mas se o universo é tudo, como ele se expande se ele é tudo? Como que ele se expande, se o universo é tudo, como ele se expande? Ele cria mais tudo. Então, mas da onde? Aquele espaço, existia um espaço vazio para ele aumentar? Não existe nada. Não existe nada. É tão difícil. Isso é muito difícil, bugamente. A nossa cabeça ela é muito limitada, né? A nossa cabeça ela é muito limitada. Tipo, a gente não consegue ter uma noção do que é infinito. Pensa no que é infinito. Não. Porque a gente sempre tem que pensar assim, tipo, não, uma hora tem que acabar, não é possível, tem que ter um fim. A gente não, ao mesmo tempo que a gente não consegue pensar que algo tem que ser no infinito, a gente também não consegue pensar em limites. Tipo, se eu imponho um limite, a gente sempre fala, mas e o depois? Como a gente fala em origem do universo. O pessoal fala, não, o universo se originou, o espaço e o tempo se originou num determinado Big Bang. Mas e antes? Não tem antes. Não existe, é uma pergunta que não faz sentido, porque espaço-tempo... Agora, voltando a essa questão do tempo, e aí você falou aí da quântica, o que acontece, mas aí vamos deixar para o programa de física quântica, é que a física quântica, a gente chama que ela é um tipo de teoria que a gente chama de não causal. O que isso significa? Ela caga para as leis da relatividade restrita. Tá? O que significa ser não causal? Vamos explicar aqui o que significa. Então, como você falou, eu posso ter duas partículas que estão a uma distância absolutamente absurdas, só que elas estão emparelhadas. A gente diz emparelhadas, entrelaçadas. Enfim, elas estão entrelaçadas. Se eu mudo aqui, se eu faço uma observação aqui do estado físico de uma, automaticamente já sei da outra, como se ambas tivessem trocado. Como que ela esteja 40 mil anos-luz. Isso na física quântica é permitido. Porque ela é uma teoria não causal. Eles estariam a uma distância que a gente chama de não causal, ou seja, não teria como haver troca de informação instantânea. A não ser que a informação travecasse mais rápido que a velocidade da luz. Exatamente. E mas aqui, aí quebra a relatividade. Então, por isso que o Einstein era pistolaço. Era pistolaço com a física quântica. Ele era pistolaço com a física quântica. Ele falou, não, isso não pode. Enfim, mas isso aí Mas é provado.
Isso. Existe? Não só aprovado, como o cara ganhou o prêmio Nobel. Ganhou o prêmio Nobel em 2023 agora? Ano passado? Ou foi 22? 22. Ganhou o prêmio Nobel em foi 22. pelo emaranhamento quântico. É? Isso aí chama-se emaranhamento quântico. O cara fez o prêmio Nobel hoje é a parte teórica e a parte experimental. A teoria estava pronta, fizeram o experimento onde eles demonstraram isso. E aí veio toda a lança lá do Einstein, voltou e tal, que aí, ó, não sei o quê, mas é isso aí, cara. É a física. Tem muita coisa ainda pra gente descobrir, cara. Tem muita coisa. Imagina. Tá andando. Então, ali simplesmente a relatividade restrita. O Einstein não funciona nessa situação. Quando a gente vai pra mecânica quântica, física quântica, é outro universo, né? É o universo do Homem-Formiga, né? É isso aí. Funciona do jeito que o tempo, a definição de tempo também muda. A gente não pode viajar para o passado, mas a gente pode observar o passado. A gente pode observar o passado. Quando a gente está olhando o céu noturno, a gente está vendo o mundo do passado. Exato. Se uma estrela está explodindo agora, a gente só vai ver da distância 100 anos-luz, a gente vai ver daqui a 100 anos, certo? Isso. Isso aí. Que ela sumir do céu. Exatamente. Então, isso também é uma coisa que buga também, né? Se o pessoal tá olhando aqui, eles podem estar vendo dinossauro ainda aqui na Terra. É aquilo que eu falei. Se você tá num planeta, se tem um planeta a 66 milhões de anos-luz daqui, com um telescópio olhando pra cá, ele tá vendo os... Olha que doideira isso, cara. É doideira. Mas isso aí já não é tão difícil de entender quando você pensa, a luz, ela se propaga com uma velocidade. Então, tudo que se propaga com uma velocidade que é finita, demora um tempo pra chegar. Então, tipo... Começa pelo Sol. É isso que eu falo do Sol. O Sol é 8 minutos. 8 minutos luz. Sai um fóton lá, demora 8 minutos pra chegar aqui. Isso. Exatamente. Então, se um dia o Sol explodir, sumir do nada, ele colapsar do nada, a gente vai perceber, a gente vai receber essa informação aqui depois de 8 minutos. Depois de 8 minutos a gente... Fodeu. Não só do ponto de vista eletromagnético, né, que é a luz, também como do ponto de vista gravitacional também. Aí, Próxima Centauri, tá 4, aí começa minutos-luz não vale mais, aí vale anos. A Próxima Centauri é 4,2 anos-luz. Quer dizer que eu tô olhando para ela hoje, se lá tivesse tendo Copa do Mundo, eu tava olhando a Copa do Mundo de 4 anos atrás. Então, é assim que acontece. Ou eles lá estão olhando pra gente aqui, como era 2020. Eles estão vendo a gente aqui no meio da pandemia. Exato. Entendeu? Os caras estão olhando pra cá, nós já passamos, mas os caras estão vendo a gente em 2020 no meio da pandemia. Entendeu? O Paquito, se você trair sua namorada, ela pode estar vendo uma traição do passado quando você ainda não estava com ela. Exatamente. Você fala, é relativo isso daí que você está falando. Você traiu acima da velocidade da luz. Isso. Acontece. Realmente. Ele é um táquion. Ele é um táquion. Olha aí. É isso mesmo. Às vezes ela fala, você é muito rápido. Aí ela fala, mas não entendi. Você faz... Shhh. Sacane e o César falaram isso. Eles explicam. Eles explicam. Assiste o programa lá. Então, quando você começa a pegar de coisa muito perto e tal, e aí vai aumentando a distância, aí faz sentido, entendeu? Entendi. Então, você olha para uma galáxia que está a 50 milhões de anos-luz, eu tô vendo ela como ela era 50 milhões de anos atrás, e não mas isso não como ela é hoje. Isso, desculpa se eu falar uma bobagem, mas se eu consigo observar, não existe uma teoria que tudo existe desde sempre, passado, presente e futuro, e só a nossa percepção, que a nossa consciência está presa a essa flecha do tempo sempre para lá, por uma direção. Não tem em algum conceito, alguma teoria que tudo já existe? Existe. Todas as possibilidades, sei lá. Isso aí é uma teoria filosófica. A filosófica. Que é daquele filme que ganhou o Oscar, Tudo ao Mesmo Tempo, Tudo ao Mesmo Lugar, que é o famoso universo em bloco. Então, o universo em bloco é uma teoria filosófica, não é física. Aliás, existe embate entre físicos e filósofos nessa história, que os filósofos consideram que o universo ele é um bloco. Imagina um bloco mesmo, um blocão, entendeu? Bloco de paralelepípedo, paralelepípedo. Entendeu? Você tem as 3 dimensões aqui e o tempo está aqui dentro. Sim. Entendeu? Tudo já existe. Já existe. O passado, o presente e o futuro já existe. O futuro, amanhã, ele já está feito, cara. Ou outros futuros. Então, aí é legal pra caramba, porque vamos lá, o seu futuro tá feito. O que você vai fazer amanhã? Você sabe, cara. Sei. Você vai acordar, amanhã você tem programa? Você não montou uma agenda? Sim. Ué, como que você montou a agenda? Você tá vendo o futuro? Tô fazendo uma previsão. Porque no universo, eu vou defender os filósofos aqui. No universo em bloco, ele já sabe. Aí você vai falar assim, mas e se o convidado não vier? E se o convidado não vier? Pronto. Como que eles explicam isso?
existem pequenas perturbações que podem criar futuros diferentes, entendeu? Mas existe um futuro geral que você sabe que vai acontecer. E isso é muito legal, porque na teoria do universo em bloco, que é o do filme lá, então assistam o filme lá, que ganhou até o Oscar lá dos coreanos, né? Coreano que é povo, né? Que você pode ver. Então, no universo em bloco, eu viajo no tempo tranquilo, porque o passado tá ali ainda. Então eu consigo voltar lá, se eu pegar um caminho eu volto. E se alterar alguma coisa? E coisa? eu consigo ir pro futuro também. E se alterar alguma coisa no passado? Aí entra nessas perturbações aí, nessas linhas de perturbação, entendeu? Isso aí me lembrou um filme também, não sei se você lembra aquele filme de alienígenas, onde o tempo ele passa em ciclos, assim, onde tem uma pesquisadora, que ela é uma letrista, esqueci o nome desse filme. A Chegada. A Chegada, aquele filme é espetacular. Também ele traz uma percepção de tempo parecida com essa. Também. Aqueles seres, eles conseguem perceber o tempo. Eles têm uma dimensão, eles têm uma noção de tempo, assim, completamente distinta da nossa, e eles passam isso para a mulher e ela começa a ter lembranças do futuro. É uma coisa absoluta. É isso aí. Então é meio universo em bloco também. Meio universo em bloco. Meio universo em bloco. Agora, também. Isso aí que o Sérgio tá falando é bem legal, porque na verdade existe. Tem uma coisa que o Sérgio já falou aqui, que é o seguinte: uma coisa é a física teórica. E dentro da física teórica, por exemplo, pega a relatividade geral. A relatividade geral, ela não é uma coisa que está somente presa à questão experimental. Você consegue lançar várias hipóteses, que não necessariamente são hipóteses físicas, porque a gente não consegue ter uma noção observacional, mas sim, você consegue encontrar solução. E aí, não sei se você já ouviu falar, Sérgio, do universo de Gödel. Ah, sim. O universo de Gödel é um universo... Só um minutinho, o Paquito provavelmente também conhece o universo de Gödel. Certamente. Você poderia falar pra gente o que é o universo de Gödel? Não, o universo de Gödel é aquele lá que tá ele lá, né, no universo, e que não é o nosso universo. É o universo dele, do Gödel. né? Tá. Então você tem que, universo tem que respeitar a propriedade privada dele. Exato, é uma propriedade... enfim, faz algum sentido. Qual que é? É assim, é um universo, eu obviamente não vou entrar em detalhes aqui, só que ele estaria em rotação, e existem algumas propriedades desse universo que faz com que o tempo ele seja cíclico. Então, o que acontece? Você está sempre indo para frente, beleza. Existe um sentido que é um sentido que ele é imposto pela entropia, certo? Por esse conceito de aumento de entropia, porém esse sentido é tal qual você sai de um lugar e uma hora você volta para o mesmo lugar. Sim. Então o tempo ele é cíclico. Isso tem muitas implicações, tem artigo sério que fala um pouco das implicações a respeito dessa teoria. Só que eu diria assim, que seria a única teoria, partindo da relatividade geral, que é a teoria de gravitação que a gente é mais consolidada, que a gente tem hoje, né? Que me faz uma previsão, que joga uma previsão real e contundente a respeito de viagens no tempo, tipo viagens ao passado. Né? Então, tipo, isso dentro desse conceito também desse universo. O pessoal do chat aqui é Gödel com trema no O. Aí, Gödel. Exatamente. Nesse livro que eu li sobre o tempo, ele dava um exemplo que é muito legal, assim, para entender que nessa teoria que tudo existe e já existiu. É assim, é como se você estivesse num corredor todo de vidro, e você tá com uma lanterna na sua mão. A lanterna é sua consciência. O que eu tô iluminando é meu futuro previsível. Então eu tô vendo na minha frente tem um sofá, tem um tapete, eu vejo mais ou menos aquele meu futuro, eu consigo prever. O que eu iluminei anteriormente é o meu passado. Só que esse túnel de vidro ele vai se bifurcando, dependendo se eu posso para a esquerda, para a direita, mas todos os túneis já estão construídos. A minha consciência é que tá indo para cá ou para lá. E eu consigo ver outros túneis com